Olá, Igreja do Senhor, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no templo e queremos ter um tempo de reflexão na palavra do Senhor, dando continuidade à nossa série de mensagens. Nós estamos caminhando para a penúltima mensagem. Nós vamos encerrar essa série de mensagens antivírus no último fim de semana do mês de maio. Então, esta é, portanto, a penúltima mensagem. No próximo domingo, dia 31, a última mensagem. Nós queremos falar sobre a santificação, sobre esse caminhar com Deus que o Evangelho nos proporciona, sobre essa vida com Deus, a que somos, pela graça de Deus, dado a oportunidade de caminharmos, estarmos presentes. Queremos então abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Vamos ler do versículo 12 até o versículo de número 17. Diz assim: Por isso restabeleceis as mãos descuidadas, os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, e para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro, profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis que o que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós então precisamos, ó Deus, nessa hora do Teu auxílio, da Tua ajuda, ó Deus, da eficácia poderosa do Teu Santo Espírito sobre nós, para que venhamos entender a Tua palavra e meditarmos num tema tão importante, significativo para nós. Pai, nos instrua, nos dá, ó Deus, sabedoria, pois nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. Amados, falar sobre a santificação é sempre um processo e é um tema um tanto quanto árduo, porque ao tempo em que precisamos falar e que devemos falar que Deus nos chama para ser santos, separados do mundo, separados da concupiscência, do desejo carnal, da influência do inimigo neste mundo, precisamos também ter a humildade de entender que nós, cada um de nós, eu, você, lidamos com problemas na nossa própria vida a respeito da santificação. Todos nós sabemos que a nossa vida, embora não deveria ser, mas será assim, até que nos encontremos com o Senhor, muitas vezes se assemelha a um cabo de guerra, e vemos o Espírito puxando para um lado, ao mesmo tempo a carne puxando para o outro, e ora estamos mais do lado espiritual, ora mais do lado carnal, e consequentemente assim vamos entendendo a vida e levando a nossa vida num processo de transformação diária. Mas o ponto é que, antes de mencionarmos o texto e começarmos a comentar o mesmo, entendermos o que Paulo fala no livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 1, quando ele pergunta: então vocês entendem que devem pecar mais para que a graça abunde ainda mais na vida de vocês? E ele responde no versículo 2, ele diz: de modo nenhum. Como vocês irão pecar se vocês já estão mortos por vossos pecados? E eu quero só explicar esse texto antes de comentar o texto de Hebreus, que é o nosso texto base, para que a gente entenda o que ele quer dizer com mortos para o pecado. Porque você e eu sabemos que o pecado é vivo, assim como nós estamos vivos, e que o pecado se faz presente na nossa vida em algumas atitudes, pensamentos, palavras que externam aquilo que está no nosso coração. Então, o que Paulo quis dizer com mortos para o pecado? Ele está ali referindo-se à morte no sentido de condenação, ou daquilo que o pecado poderia e traria sobre as nossas vidas não fosse Jesus Cristo. Então, quando Paulo fala vocês já estão mortos por pecado, é no sentido de dizer vocês já não têm mais nenhuma condenação. A condenação que viria de morte espiritual, a condenação que viria do peso da renúncia, do peso da delinquência, do peso do afastamento de vocês da presença de Deus, já não mais está sobre os ombros, sobre a vida de vocês, porque isso Jesus Cristo já levou.
Então assim, precisamos lidar com o pecado entendendo que, por mais que ainda ele se faça presente em alguns momentos da nossa vida, ele já não tem mais o mesmo poder de nos condenar, porque Jesus é quem nos liberta. É esse mesmo Paulo que vai dizer aí no capítulo de número 8 da mesma carta, inclusive aos Romanos, dizendo: se Deus está nos libertando, quem poderá nos acusar? Ou ainda, ele vai dizer que em Cristo Jesus nós estamos livres das condenações, porque é Ele mesmo que nos liberta. Então, entendendo isso, nós precisamos entender o convite, o conselho aqui do autor de Hebreus, a busca pela santidade. E ele vai primeiro no versículo 12, Hebreus 12, fazer uma referência a um texto do Antigo Testamento, no profeta Isaías, quando ele fala de caminho, de trôpegos, ou de pessoas que estão com dificuldades para caminhar, joelhos trôpegos e mãos descaídas. Pessoas que têm dificuldade, pessoas que estão tropeçando na sua vida espiritual. Ele diz: olha, reforcem isso aí, restabeleçam a maneira de vocês caminhar. Por quê? Porque vocês já não dependem mais de vocês mesmos. E agora o autor de Hebreus faz aqui uma aplicação, uma contextualização disso, dizendo: olha, vocês que caminham pela graça já não caminham por vocês mesmos. Então restabeleçam o modo de vocês caminhar, restabeleçam a força da mão de vocês, restabeleçam a força do joelho de vocês e caminhem pela fé, mediante a graça. E ele continua dizendo: e fazer caminhos retos, queridos, na santificação, no processo, na vida diária com Deus, na busca pela santificação, por fazer a vontade de Deus, por seguir os desígnios do Senhor para nós, não existem atalhos, tá? Não existe algo que eu possa fazer hoje e amanhecer no dia seguinte já mais santo e perfeito, completo. Não, é dia a dia, é passo a passo, é estabelecendo um caminhar constante e reto. É aquilo que o Senhor diz para Josué: Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite, não te desvie deles, nem para a esquerda, nem para a direita. Capítulo 1 do livro de Josué. É um caminho de constância com Deus. E é por isso que diz: um caminho reto, sem tentativa, sem atalho, sem busca por uma espécie de aceleramento disso. Não, mas uma vida constante e diária com Deus. É oração constante, é dependência do Espírito constante, é leitura bíblica constante, é momentos com Deus constante, e sempre está confessando, arrependendo-se e abandonando os seus pecados também cometidos diariamente. Porque assim, nesse ritmo de vida constante, estaremos caminhando retamente com Deus. É interessante que esse caminhar reto, ele tanto serve para nós que estamos buscando esse caminhar, quanto de exemplo para as outras pessoas. Porque olha o que o versículo diz. Ele diz assim: e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Mas olha, vocês vão caminhar na estrada reta, que os pés de vocês não terão dificuldade de caminhar. E além disso, aqueles que vierem caminhando, cambaleando, aqueles que vierem caminhando, se arrastando, aqueles que vierem caminhando, tropeçando, aqueles que são mancos, ou seja, que têm dificuldade no seu caminhar, vendo o caminho reto que vocês fizeram, que vocês estão traçando, que vocês estão caminhando, caminharão com maior facilidade. Querido, o chamado para a santidade, além de ser um trabalho pessoal da sua vida, uma meta de vida para você, ser semelhante a Cristo na santidade, ser semelhante a Cristo naquilo que Ele foi, é também testemunho e exemplo para os que vêm atrás de você, ou seja, para aqueles que olham você caminhando. E aí ele diz: seguir a paz para com todos a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que promovem a paz. Querido, você é daquele tipo de pessoa que perde a paz por qualquer motivo, que perde a paz por uma fechada no trânsito ou por qualquer outra coisa? Não permita que essas coisas roubem a sua paz. Não permita que as dificuldades ou que qualquer outra pessoa tenha o poder de roubar a sua paz. Não. Busque a paz. Seja uma pessoa proativa na busca pela paz, pela santificação, que então é o caminho para que nós estejamos com o nosso Deus diante dele para todo sempre. Interessante que ele diz:
atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja em vós alguma raiz de amargura, porque a raiz de amargura, ele vai dizer lá no final, pode contaminar a muitos. A raiz de amargura, ou seja, algo que nasce do seu coração, que vai ser externado pela sua boca, causar a contaminação de todas as pessoas ao seu redor. As pessoas amarguradas tornam o ambiente em que elas se encontram mais amargurado, triste, enraivecido, enfurecido. Amado, é preciso trabalhar as condições do nosso coração, é preciso trabalhar o controle emocional a partir do domínio próprio, é preciso trabalhar aquilo que pensamos e principalmente como reagimos às coisas que nos acontecem, para que na nossa vida não sejamos tomados por sentimentos de amargura, por sentimentos de inveja, por sentimentos de incredulidade, por sentimentos de falta de fé, que é justamente essa incredulidade, ou seja, dificuldade para entender a forma como Deus age, a forma como Deus faz, por sentimentos que nos impedem e nos fazem nos afastar de Deus, do desejo de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Analise bem as condições do seu coração, analise bem aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem feito, que você tem trazido à sua mente, que você tem pensado. Não deixe que essas coisas produzam em você o sentimento de amargura, o sentimento de que você não é amado, de que você não é aceito, de que você não é capaz, ou de que de alguma forma, de algum motivo, você é inferior aos demais. Sabe, amados, precisamos compreender o amor de Deus incondicional às nossas vidas, ou seja, independentemente do que eu faça, do que eu venha fazer. Mas o texto prossegue no sentido de trabalhar depois essa raiz de amargura numa questão mais ampla, quando ele diz que não deve haver entre nós, ou seja, não haja nem exista alguém que seja impuro, alguém que seja profano. Ele dá o exemplo de Esaú, alguém que por reparto vendeu o seu direito de primogenitura e o perdeu. No final do texto que lemos, ele vai dizer, mesmo tentando recuperá-lo com lágrimas. E isso é importante, nesse ponto aqui eu queria meditar com os irmãos, porque ele vai buscar o exemplo de Esaú, porque Esaú é alguém que, de forma assim clara, biblicamente falando, na sua história, na sua narrativa, abre mão, negocia, torna inferior, não considera como importante algo que era extremamente fundamental naqueles dias. Esaú é alguém que olha para a bênção de Deus, olha para o privilégio, olha para as coisas espirituais e diz, não, isso aqui equivale ou é bem menor do que a minha necessidade. Para quem não lembra da história, ele estava chegando do campo, da mata, né, das suas caçadas, estava cansado, e então ele pede ao seu irmão Jacó um guisado de lentilhas que ele havia preparado, e o mesmo então estabelece um valor. E ele diz, não, se for para ter esse guisado em troca do direito de primogenitura, por mim tudo bem, afinal de contas, o que eu posso ou o que eu devo fazer, de que me importa, né? Qual a importância de um direito de primogenitura nesse momento? Ou seja, não considera o valor espiritual daquilo que significava ser o primogênito. Então, irmãos, precisamos dar valor à vida espiritual. Precisamos dar valor às coisas que Deus diz que são importantes. Precisamos dar valor àquilo que a palavra nos alerta que é importante. Precisamos valorizar aquilo que nós ouvimos diariamente que é importante. Irmãos, a oração é importante, a vida com Deus é importante, a nossa devocional é importante,
A nossa família é importante. Nós vimos que o mundo parou, mas fomos colocados dentro de nossas casas para cuidarmos da nossa família. Nós vimos que todas as coisas que são nos colocadas diariamente para serem feitas exigem de nós muito esforço, muito tempo, muita dedicação. Mas o ponto é, será que estamos nos dedicando a estas coisas mais do que a nossa vida espiritual? E no final, se colocarmos tudo diante de uma balança, o que é mais importante? Estas coisas ou a nossa vida espiritual? Depois de muito tempo, Esaú percebeu o que ele tinha feito. Depois de muito tempo, Esaú percebeu que ele não valorizou o que era mais importante. Então ele correu atrás, ele chorou, ele se arrependeu amargamente. Mas ele já tinha abrido mão da sua bênção e da sua vida espiritual. Irmãos, precisamos caminhar neste mundo entendendo que mais do que corpos com vida espiritual, nós somos uma pessoa espiritual que possui corpos. Eu quero dizer isso da seguinte maneira: você precisa entender que você é um ser espiritual, você é criado por Deus para a eternidade, e que o seu corpo não pode ditar as regras e não pode ditar a primazia, não pode ditar soberanamente sobre você. Você não é refém dos seus desejos, você não é refém da sua fome, você não é refém das doenças, você não é refém daquilo que o seu corpo está passando, sentindo ou desejando. Pelo contrário, o seu homem interior, a sua vida espiritual, essa sim é que precisa guiar todo o seu ser, precisa guiar toda a sua existência, porque afinal de contas é no coração, na fonte da vida, que nós precisamos ter, viver e morar para sempre com Deus. O corpo ressuscitará, o corpo será glorificado, o corpo terá sua transformação, mas isso será decorrente de uma vida interior, íntima, com o Pai, de relacionamento com Deus. E esse relacionamento, irmãos, não tem outra maneira de ser feito, não tem outra maneira de ser mantido, não tem outra maneira de ser conduzido, a não ser pelo caminho da santidade. Seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então não é tempo de brincarmos de ser santos, não é tempo de estarmos perdendo, como eu disse no começo, essa luta, esse cabo de guerra para a carne. Não, é tempo de fortalecer o espírito, é tempo de buscar a Deus, é tempo de estar na dependência do Senhor, é tempo de refrear os nossos desejos, é tempo de passar a vontade sim, é tempo de dizer não, eu não vou, é tempo de dizer não, essas coisas não me dominam, é tempo de dizer sim para as coisas de Deus. Irmãos, a nossa vitória não está em nós mesmos, e glória a Deus por isso. Nossa vitória está naquele que morreu, que já nos livrou da culpa, do pecado, portanto já não temos mais condenação nenhuma por causa de Cristo. E que conforme nos entregamos à santidade, confiamos no domínio próprio, confiamos em tudo que o Espírito Santo pode trazer e promover nas nossas vidas, nos livrará a cada dia que passa também do efeito e do domínio do pecado sobre as nossas vidas. Talvez hoje, nesse instante, nesse período, você tenha vivido mais caindo, mais trôpego, mais manco do que caminhando de pé na vida plena com Deus. Mas esse é o tempo de você fortalecer os seus joelhos, fortalecer a sua fé, fortalecer a sua caminhada e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, da tua ajuda, Pai, para ficar de pé, para caminhar contigo e para prosseguir constantemente na minha vida espiritual, vencendo a cada dia as tentações, a cada dia o meu próprio eu e mortificando a minha carne. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor Deus, nosso Pai, nós entendemos, ó Deus, o Teu chamado para as nossas vidas. Assim como entendemos, Pai, as dificuldades inúmeras que temos em diversas áreas da nossa vida, Pai.
de nos mantermos fiéis a este chamado e este propósito. Por isso, no nome de Jesus, nós pedimos do Senhor auxílio, socorro, pedimos do Senhor toda ajuda, Pai, para que possamos vencer, para que, ó Deus, na hora da aflição, da tentação, no dia mau, ó Deus, possamos resistir, ó Pai, e assim, ó Deus, te glorificarmos com nossa vida, te glorificarmos com o nosso ser, ó Deus, e trazermos ao Teu coração a alegria de estarmos nos assemelhando ao Teu Filho. Pai, nos ajuda a manter um padrão, ó Deus, de santidade que vá além das aparências, que não seja aquilo que as outras pessoas veem, mas que seja aquilo que o Senhor vê. Que, ó Deus, se faça presente publicamente, se faça presente, ó Deus, na nossa casa, no íntimo do nosso ser. Acessa o nosso coração, mente, acessa as nossas palavras, nossas intenções. Sonda-nos, ó Deus, verdadeiramente, como diz o salmista. Arranca aquilo, ó Deus, que não tem servido, aquilo que não te serve, que não promove a Tua glória, para que possamos viver inteiramente, integralmente, para glorificar o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, porque sem a Tua ajuda, sem a Tua graça, o auxílio, ó Deus, os recursos que o Senhor mesmo nos concede, não conseguimos. Por favor, não nos deixe nos sentir menores, não nos deixe, ó Deus, nos sentir inferiores, incapazes nessa tarefa. Porque se assim fosse, o Senhor não nos diria para fazê-la. Se assim fosse, o Senhor não nos diria para buscá-la. Se o Senhor nos dá essa ordem, é porque o Senhor entende que também nos capacita para o cumprimento de tal. Então nos ajuda, capacita-nos, capacita cada um dos Teus filhos que agora oram, ó Deus. Fortalece o seu coração, fortalece a sua vida espiritual, para que não sejam refém das suas mentes, muitas vezes carnais, ou do seu corpo que tende para o pecado. Ajuda-nos, controla-nos, dirige-nos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.